Estamos começando uma nova jornada de amor. Conta pra gente de onde você está assistindo. Não esqueça de se inscrever e fazer parte da nossa família. Fique com a gente. A história começa agora. A chuva em Seattle naquela noite não era do tipo gentil. Era como se alguém tivesse aberto a torneira do céu até o máximo. A água despencava com força sobre o asfalto, as calçadas e as vitrines ainda iluminadas, criando aquele som pesado que só quem já viveu um inverno no noroeste do Pacífico conhece. Elanena Hart correu do estacionamento até o hospital Aurora Ridge como quem foge de algo maior que o próprio medo. Seu cabelo castanho cor de caramelo, normalmente macio e alinhado, estava colado ao rosto pela chuva. A máscara de cílios tinha escorrido, formando duas linhas escuras descendo pelas bochechas. Seus tênis gastos faziam um som encharcado a cada passo. Ela não sentia o frio, não sentia a chuva. Só conseguia ouvir, repetindo em sua cabeça, a frase do telefonema do hospital. Sua mãe entrou em parada cardíaca. O coração da mãe tinha parado. Helena atravessou as portas de vidro automáticas arfando, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar a alça da bolsa. O corredor do hospital brilhava com luzes de LED, tão estéreis que pareciam cruéis, e estava cheio de pessoas tentando se manter firmes em momentos que ninguém jamais deseja enfrentar. O ar carregava cheiro de antisséptico, misturado ao leve perfume da equipe noturna e ao bip distante dos monitores. Phoebe Hart, Helena quase gritou ao chegar à recepção. Em que quarto ela está? E eu sou a filha dela. A enfermeira a observou com o olhar cansado de quem já tinha visto aquele tipo de desespero muitas vezes, mas sua voz permaneceu suave. Já estou vendo aqui. Quarto 7. O Dr. Wolf está à frente do caso. Helena não sabia quem era Wolf, e naquele momento não importava. Ela correu como se suas pernas fossem ceder se diminuísse o ritmo por um segundo sequer. Quando chegou à janela de observação da UTI, colocou a mão gelada e molhada no vidro e travou. Sua mãe estava lá dentro. Phoebe Hart, a mulher que sempre dizia: "Está tudo bem, querida. Eu dou conta." Agora jazia imóvel, cercada por máquinas. A pele, antes quente como um dia de sol, estava agora num tom cinzento cansado. O cabelo, que ela sempre prendia com cuidado, caía solto sobre o travesseiro branco demais. Vários médicos se moviam ao redor da cama, rápidos e precisos, mas um deles se destacava, o homem que liderava a equipe, alto, com um jaleco branco sobre o uniforme azul marinho. Ele inclinava o corpo na direção da paciente, olhos cinzentos tão concentrados que Helena sentiu como se o resto do mundo tivesse desaparecido ao redor dele. Ele ergueu o olhar no exato momento em que os olhos dela encontraram os dele através do vidro. Foi só um instante, mas Helena sentiu algo impossível de nomear. Não conforto, não frieza, algo como gravidade. Aquele homem sabia exatamente o que estava fazendo. Ele estava no controle, mesmo caminhando sobre a linha fina entre a vida e a perda. A onda de pânico de Helena desabou. Todo seu corpo tremia. Ela apertou as mãos com força e sussurrou: por favor, salve ela." As portas da UTI se abriram alguns minutos depois. Para qualquer outra pessoa, seriam apenas minutos. Para Helena, foram uma eternidade. "O ritmo cardíaco foi restaurado", anunciou uma enfermeira. "Sua mãe está temporariamente estável." Helena desabou na mesma hora, o choro rasgando sua voz antes que ela pudesse controlar. Suas pernas quase cederam, e ela precisou se apoiar na parede para não cair. Tudo o que Helena conseguia sussurrar repetidas vezes era: "Obrigada, obrigada." Mas então um papel foi entregue a ela. Algumas linhas, alguns números. Custo estimado da emergência e da UTI, 63.820. Ela olhou para o próprio celular. Saldo na conta, 389,27. Foi como se toda a força deixasse o corpo dela de uma só vez. Ela deslizou até o chão, cabeça entre as mãos. Não por vergonha, não por fraqueza, mas pelo peso. Peso demais, carregado nos ombros de uma mulher de 29 anos que vinha mantendo o mundo inteiro de pé sozinha por tempo demais.
Um par de sapatos pretos, polidos, caros, muito além de qualquer coisa que ela já tivesse possuído, parou bem diante dela. Helena Hart. A voz era baixa, precisa, cortando o corredor como uma porta de metal se abrindo para o escuro. Helena levantou o rosto. Era o médico da UTI. Adrian Wolfe. De perto, ele era ainda mais intimidador do que através do vidro. Alto o suficiente para bloquear a luz atrás dele. Ombros largos, uma mandíbula desenhada como se tivesse sido esculpida à mão. E aqueles olhos cinzentos, frios como o céu de Seattle, mas pesados de alguém que já testemunhou dor demais. Sua mãe está estável, ele disse. Ela passou do perigo imediato. Helena explodiu em um novo choro, soluçando. Obrigada. Eu não sei como. Preciso que você se levante. A voz dele era suave o bastante para não assustar, porém firme o suficiente para que ela obedecesse sem hesitar. Helena se apoiou e se ergueu, instável, e Adrian deu meio passo para trás, como se não quisesse deixá-la ainda mais sobrecarregada. Por favor, venha comigo, ele continuou. Eu não fiz nada errado. Isso não é sobre isso. O olhar dele caiu para a conta hospitalar que ainda tremia na mão dela. Há algo que preciso discutir com você. Confusa, Helena o seguiu até a sala de consultas. O pequeno espaço tinha uma luz âmbar suave, um contraste perfeito com o branco agressivo do corredor. Adrian fechou a porta, virou-se, e sob aquela iluminação mais quente, já não parecia o deus frio da emergência. Parecia um homem prestes a tomar uma decisão da qual nem ele tinha certeza. Senhorita Hart, ele começou entrelaçando os dedos como quem tinha ensaiado cada palavra. Vou ser direto. Não gosto de rodeios. Helena engoliu seco. Certo. Eu preciso de uma esposa. A frase caiu na sala como uma pedra arremessada em água parada. Helena piscou, incapaz de processar. Me desculpe. O quê? Adrian manteve os olhos firmes nos dela. Eu preciso estar casado em 3 semanas e quero que você interprete o papel da minha esposa por 1 ano. A boca de Helena se abriu, mas nenhum som saiu. Ele continuou, com a mesma calma técnica de quem descreve um procedimento complexo. Eu vou cobrir todas as despesas médicas da sua mãe, cirurgia, UTI, recuperação. Também vou arcar com o seu custo de vida durante esse ano. E quando o contrato terminar, você receberá uma quantia suficiente para recomeçar sua vida. Helena agarrou a borda da mesa para não cair. Mas por que eu? Pela primeira vez, Adrian hesitou. Uma sombra, algo como um cansaço antigo demais para ser explicado, cruzou seu rosto. Porque você está desesperada o suficiente para aceitar, ele disse. E por que você não vai se apaixonar por mim? Helena ficou imóvel, o ar preso na garganta. Existe apenas uma condição. Adrian continuou devagar. Você não tem permissão para se apaixonar por mim. O silêncio invadiu todo o cômodo. Helena permaneceu paralisada diante das palavras dele. Naquele instante, sentiu como se tivesse deixado sua vida antiga para trás e entrado diretamente em um filme. Um filme estranho, perigoso, definitivamente não feito para garotas com 389 ido na conta bancária. Adrian não apressou nada. Ele ficou imóvel, as 2 mãos apoiadas levemente na borda da mesa, parecendo um cirurgião explicando um procedimento complicado ao paciente. Calmo, controlado, quase frio. Vou explicar com clareza, disse ele, a voz profunda retomando um ritmo constante. Eu não ajo por impulso. Tudo o que estou prestes a dizer tem um motivo. Helena queria retrucar, queria perguntar por que ele achava que ela iria ouvi-lo. Porque acreditava que ela estava desesperada o bastante para aceitar algo tão absurdo, mas sua garganta estava seca e seu coração parecia preso entre batimentos irregulares. Adrian continuou. Eu completo 35 anos em 3 semanas. De acordo com os termos da Wolf Foundation, o maior fundo de pesquisa cerebral da minha família, só posso continuar no comando se eu estiver casado.
Helena franziu a testa. Por quê? Por que existe uma condição tão ridícula? Meu avô acreditava que alguém responsável por uma fundação precisava de estabilidade pessoal, disse Adrian. Ele achava que pessoas com família são mais responsáveis, mais sensatas, mais comprometidas com a comunidade. Isso é uma visão bem ultrapassada. Helena soltou antes de conseguir se controlar. Adrian apenas deu de ombros, não ofendido, mas também não concordando. Eu não apoio essa regra, mas não posso mudar o testamento de alguém que já morreu. Helena cruzou os braços, tentando manter um mínimo de racionalidade naquela situação absurda. E se você não se casar antes do seu aniversário? Adrian ergueu o olhar diretamente para ela, tão afiado quanto uma lâmina recém-afiada. O controle da fundação vai para o meu tio. O nome saiu de sua boca carregado de desprezo. Richard Wolff. Helena não sabia quem era Richard Wolff, mas pelo tom de Adrian, imaginou um homem tão perigoso que ele preferiria nunca dizer aquele nome. O olhar de Adrian deslizou até a pequena janela da sala de consultas, como se uma memória viesse à tona. Uma sombra pesada e desagradável. Helena, ele disse, baixo. Dediquei minha vida à neurociência, aos pacientes com doenças degenerativas. A Wolff Foundation não é só dinheiro, é laboratório, modelos de pesquisa, jovens médicos que eu formei. Nas mãos do meu tio, tudo isso viraria apenas um instrumento financeiro, sem propósito humanitário nenhum. Ela não esperava por aquilo. Por trás da fachada gelada dele, havia uma convicção tão forte que escurecia seus olhos. Adrian Wolff não era sem emoção. Ele apenas estava acostumado a escondê-las atrás de muros blindados. E você acha que eu posso te ajudar a manter tudo isso? Ela sussurrou. Pode. Ele respondeu sem hesitar. Se nós nos casarmos. Helena soltou uma risada, pequena, trêmula, muito mais desesperada do que irritada. Você não sabe nada sobre mim além do meu nome. Sou só uma barista e funcionária de depósito. Não tenho nada. Por que eu? Adrian não pensou nem por um segundo. Porque você é a única pessoa em quem eu posso confiar. A resposta a deixou atônita. Confiar em mim? Ela rebateu. Você acabou de saber meu nome 10 minutos atrás. Adrian deu alguns passos, depois se virou, seus olhos cinzentos pousando exatamente no rosto dela, ainda marcado pela chuva. Você não quer o meu dinheiro, ele disse. Você não quer fama. Não tenta forçar sua presença na minha vida. Eu vi isso quando você estava do lado de fora da UTI, com medo apenas pela sua mãe. Você não estava atuando, não estava fingindo, e eu preciso disso. Ela ficou em silêncio. Cada palavra dele, por mais irracional que soasse, tocava medos que ela nunca tinha contado a ninguém. Então, o que exatamente você está propondo? Helena perguntou, a voz tão baixa que ela mal ouviu a si mesma. Adrian olhou para a pasta em suas mãos, não porque precisasse lê-la, mas porque isso o impedia de encará-la por tempo demais. 1 ano, disse ele. Você mora comigo. Aparece comigo nos eventos da fundação. Mantém a imagem de um casal casado. Depois de 1 ano, quando minha liderança estiver garantida, nós nos divorciaremos discretamente. Helena recuou um pouco, a mente girando. Em troca, Adrian acrescentou, vou pagar todas as despesas médicas da sua mãe, não apenas as de hoje, todas. O coração dela se apertou. Eu mesmo também realizarei a cirurgia. Um procedimento cardíaco exige o melhor cirurgião. Eu farei isso. Helena abriu a boca, mas nenhum som saiu. E então, ele disse a última parte, aquela que fez o cômodo inteiro inclinar, como se um vento forte tivesse atravessado as paredes. Vou lhe pagar 120 mil ao final do ano, nem um centavo a menos. Helena fechou os olhos. 1 ano. 120 mil rales. A vida da mãe salva, a dela transformada, mas em troca ela entraria na vida de um homem misterioso, frio e talvez muito mais perigoso do que aparentava. Helena caminhou até a pequena janela,
as pernas trêmulas. Do outro lado, sua mãe permanecia imóvel. A mulher que trabalhara em 3 empregos para criá-la. A mulher que não comprava nada para si mesma havia 10 anos. A mulher que sempre dizia: "Estou bem, querida", mesmo quando não estava nada bem. A luz fluorescente deixava o rosto de Phoebe mais frágil do que nunca. Talvez fosse a única saída. Ela se virou. Os olhos estavam vermelhos, mas a voz saiu tão firme que Adrian, por um instante, pareceu prender a respiração. "Eu aceito." Adrian não sorriu, não suspirou de alívio, não comemorou. Apenas assentiu, devagar, calmo, como se tivesse previsto aquela resposta. "Obrigado", disse ele. "Você não vai se arrepender." Helena não tinha certeza disso. Só sabia que naquele momento sua vida mudara como um pequeno barco sendo puxado para um mar profundo e sem retorno. Adrian, ao parar diante da porta, fitou-a por alguns segundos mais do que o necessário. Então disse: "Amanhã de manhã, sua mãe será levada para a cirurgia. Eu estarei no comando." E antes que desaparecesse por completo, sua voz ecoou, fria, profunda, carregando algo que Helena não conseguia nomear. "Lembre-se da única condição, Helena. Você não tem permissão para se apaixonar por mim. Está no testamento do meu avô." A porta se fechou atrás dele, e o coração de Helena, embora ela ainda não soubesse, acabara de iniciar uma jornada da qual ninguém poderia salvá-la. 3 dias após a cirurgia bem-sucedida de Phoebe Hart, Helena estava diante do prédio onde sua vida inteira estava prestes a mudar. A Calwoff Tower. Se erguia tão alta que parecia tocar as nuvens, sua fachada de vidro refletindo o céu cinzento de Seattle. As linhas modernas e afiadas da construção faziam parecer uma lâmina de vidro cravada no coração da cidade. Linda, mas distante, quase fria. Não era o tipo de lugar destinado a alguém como Helena Hart. Ela apertou o cabo da velha bolsa de viagem, que carregava praticamente tudo que possuía: algumas trocas de roupa, um cachecol que sua mãe fizera à mão, um par de tênis gasto e um peso de confusão esmagando seu peito. O segurança no saguão pareceu levemente surpreso ao vê-la, mas no momento em que ela mencionou o nome Adrian Wolfe, ele apenas assentiu e a conduziu a um elevador privativo que subia direto ao 55º andar. Quando as portas se fecharam, Helena respirou fundo. Seu corpo tremia. Não sabia se era pelos nervos ou pelo ar-condicionado forte demais. Os números digitais começaram a subir. 38, 41, 48 e então 52. Um ding suave soou. As portas se abriram, revelando um espaço que Helena só tinha visto em filmes sobre pessoas absurdamente ricas, e nem mesmo os filmes a tinham preparado para aquilo. O penthouse se estendia diante dela como uma pintura viva, vidro do chão ao teto, uma luz âmbar quente iluminando as paredes de pedra cinza polida. Do lado de fora, a tempestade de Seattle rugia com vento e chuva, mas ali dentro, tudo era quieto como a superfície imóvel de um lago. Helena entrou devagar, os sapatos fazendo um leve clique no piso de madeira impecavelmente lustrado. Parte dela quis tirá-los imediatamente, com medo de sujar algo. Outra parte sentiu um aperto no peito. Ninguém conseguia realmente viver num lugar tão impecável. Aqui, as pessoas não viviam. Elas existiam. A sala era tão grande que sua mãe poderia correr várias voltas sem precisar de uma esteira. O sofá era branco, tão absolutamente branco que Helena teve medo até de respirar perto dele. Uma estante alta se apoiava na parede, mas estava quase vazia. Apenas alguns livros médicos, organizados de forma mais decorativa do que útil. A casa era linda, perfeita, planejada com precisão. Mas não tinha calor. Não tinha vida. Nenhuma fotografia, nenhum objeto pessoal, nenhum sinal de história. Apenas um silêncio polido que parecia mais uma obra de arte do que um lar. Helena engoliu seco. Este era o lugar onde Adrian Wolfe vivia. Um único olhar bastou. A frieza não vinha da arquitetura, vinha do dono. "Você chegou." A voz de Adrian veio de trás. Helena se virou assustada. Ele estava no batente da cozinha,
As mangas da camisa cinza dobradas até os antebraços, o cabelo escuro levemente bagunçado, como se tivesse passado a mão por ele depois de um plantão longo. Encostado no balcão, olhos cinzentos fixos nela. Naquele instante, vendo Adrian Wolfe dentro daquele penthouse gelado, Helena entendeu. O vazio daquele lugar não era físico, era emocional. Eu não sei o que dizer, ela admitiu. É lindo. A maioria das pessoas diz que é grande demais ou frio demais. Adrian respondeu, a voz neutra, embora Helena percebesse que ele avaliava atentamente cada reação dela. Ela soltou uma risadinha tímida. Acho que é um pouquinho assim mesmo. Adrian não negou. Ele se aproximou com uma pasta grossa nas mãos. O contrato. Colocou-o sobre a mesa de centro. 18 páginas. Leia cada cláusula. Se algo te deixar desconfortável, me avise. Helena abriu a pasta. A primeira página dizia: Contrato de casamento temporário. Ela respirou fundo. Cláusula 1. Nada de compartilhar o mesmo quarto. Cláusula 2. Nada de vazar informações para a mídia ou redes sociais. Cláusula 3. Participação obrigatória em eventos médicos, galas beneficentes e coletivas da Wolf Foundation. Cláusula 4. Manter a imagem pública de um casal amoroso. Cláusula 5. Morar no mesmo endereço. Cláusula 6. Absolutamente nenhuma interferência na vida particular um do outro. Cláusula 7A. A mais importante, impressa em vermelho vivo. Proibido se apaixonar pela outra parte. Helena arqueou a sobrancelha. Você realmente imprimiu em vermelho. Quero clareza, Adrian disse. Você é inteligente, então imagino que entenda o motivo. Helena tentou sorrir, mesmo com o peito apertado. Você colocou essa regra porque tem medo de que eu me apaixone por você. Porque eu não posso retribuir. Adrian respondeu devagar, como se fosse uma verdade que ele precisasse repetir para si mesmo todas as manhãs. Romance distrai. Não há espaço para isso na minha vida. Helena apertou a pasta entre os dedos. Por algum motivo, a palavra distrai doeu, mas ela assentiu. Eu entendo. Adrian a observou por um longo momento, longo demais, como se tentasse memorizar cada expressão dela. Seu quarto é à direita, ele disse num tom mais baixo. Se precisar de algo, me avise. Helena ergueu sua mochila e caminhou pelo corredor que ele havia indicado. Antes de entrar no quarto, olhou por cima do ombro. Há quanto tempo você vive sozinho? Perguntou num tom quase tímido. A expressão de Adrian vacilou por um instante, surpresa. Como se ninguém jamais tivesse feito aquela pergunta. Como se ninguém ousasse atravessar aquela linha invisível ao redor dele. Há muito tempo, respondeu, desviando o olhar logo em seguida. Helena entrou no quarto e imediatamente sentiu o ar mudar. O ambiente era maior do que o apartamento inteiro onde ela morara um dia. Uma janela alta abraçava a quina do cômodo, revelando a Baía Elliott, onde as luzes costeiras piscavam fracas através da chuva constante. Ela colocou a bolsa no chão, sentou-se na cama e apenas respirou. Tudo ali era impecável, perfeito, intocado. E era isso que fazia seu peito apertar. A perfeição tinha um som, silêncio absoluto. Um silêncio tão cheio de vazio que chegava a ecoar. Foi naquele instante que Helena percebeu uma verdade dolorosa sobre Adrian Wolfe, uma verdade que ninguém parecia notar. Ele era sozinho, terrivelmente sozinho. Tinha tudo, riqueza, status, uma mente brilhante e respeito mundial. Mas vivia num espaço tão branco, tão organizado, tão cuidadosamente distante, que parecia que nenhuma mão quente jamais havia tocado aquele lugar. Como se cada parede carregasse a marca de uma vida vivida à distância. Helena não sabia o que iria acontecer com sua vida dali em diante. Não sabia se estava fazendo a escolha certa. Mas tinha certeza de uma coisa. Desde o primeiro passo dentro daquele arranha-céu acima da chuva de Seattle, ela não seria apenas a esposa temporária de um contrato.
Ela seria a única pessoa capaz de enxergar Adrian não como o médico prodigioso e intocável, mas como um homem perdido dentro de uma casa grande demais para o próprio coração. Essa percepção a aqueceu e a assustou ao mesmo tempo. Os primeiros dias no apartamento de Adrian Wolfe passaram como um sonho estranho. Helena não sabia decidir se era um sonho agradável ou um pesadelo silencioso. Não havia brigas, não havia aproximação. E certamente não havia intimidade. Apenas dois estranhos presos por um contrato. E por um motivo humanitário que ninguém comentava em voz alta. Adrian quase nunca estava em casa. De manhã, a única prova de que ele existia era uma xícara de expresso ainda morna sobre o balcão, colocada exatamente no mesmo ponto de todos os dias. Precisa, predictível, solitária. Ele saía antes que a cidade despertasse e voltava quando Seattle já dormia profundamente. Algumas noites, Helena ouvia a porta abrir por volta das 3 da manhã, seguida do baque suave de um casaco encharcado atingindo o piso frio de pedra. 70 horas por semana. Esse era o ritmo dele. Um neurologista tão exausto que parecia correr de algo, talvez até de si mesmo. Helena começou a criar o próprio ritmo também. Inscreveu-se para um emprego no café no térreo do Aurora Ridge. Não porque precisasse mais do dinheiro, mas porque precisava se sentir viva. Precisa sentir que ainda havia partes dela que pertenciam apenas a si mesma. No café, ela era simplesmente Helena. Não a esposa do Dr. Wolfe. Não a garota do contrato. Mas a barista que preparava cafés com mais carinho do que o necessário e sorria demais para pacientes cansados. Os frequentadores começaram a se apegar a ela, a equipe do hospital mais ainda, e alguns médicos jovens. Bem, eles pareciam fazer questão de escolher as filas mais longas só para serem atendidos por ela. Numa tarde raramente ensolarada em Seattle, Helena estava limpando o balcão quando uma voz feminina, alegre e vibrante, rompeu o ar. Ah! Então finalmente conheço minha futura cunhada. Helena levantou os olhos. À sua frente estava uma jovem de cabelos loiro-escuros em ondas suaves, olhos verdes brilhantes e uma energia tão luminosa que parecia arrastar a primavera para dentro de um corredor cansado de hospital. E naquele instante, Helena sentiu que sua vida estava prestes a ficar ainda mais complicada. Ela usava um jaleco de médica, mas ainda assim irradiava uma leveza tão calorosa que parecia iluminar tudo ao redor. Você é a Helena, certo? Helena piscou, surpresa. Laia Wolfe. A garota disse, pousando a mão no peito com um sorriso vivo. Irmã do Adrian. E você é a Helena. A Helena sobre quem a família inteira ficou sabendo tão rápido que nem tivemos tempo de digerir a notícia. O rosto de Helena esquentou. Bom, as coisas aconteceram meio de repente. Meio? Laia soltou uma gargalhada tão espontânea que até o corredor pareceu sorrir. Helena, você causou um terremoto de tamanho médio na minha família. Helena mordeu o lábio, preocupada. Eles me odeiam? Claro que não. Laia inclinou a cabeça, estudando-a com atenção. Seu olhar era gentil, mas afiado, como quem enxerga além das palavras. Só estão surpresos. E o Adrian? Bom, não tente decifrar ele. Ele é sempre assim. Assim como? Laia deu de ombros. Distante, intimidador, sempre ocupado. E com aquela cara de quem está silenciosamente reclamando do mundo inteiro na cabeça. Depois abriu um sorriso compreensivo. Mas ele não é uma pessoa ruim. Adrian só não sabe viver. Não sabe deixar ninguém entrar na vida dele. Ela piscou, brincalhona. Então o fato de você conseguir tolerar ele? Impressionante. Helena riu pela primeira vez em dias, um riso suave, como água acalmando depois de uma tempestade. Gostou de Laia imediatamente. Era como uma brisa, leve, acolhedora, completamente oposta a Adrian Wolfe, e ainda assim, irmã dele. Um pequeno milagre. Naquela noite voltou a chover. Aquela chuva irritante típica de Seattle. Não forte o bastante para assustar, nem leve o suficiente para ignorar. Apenas persistente,
suficiente para fazer qualquer um querer ficar em casa embrulhado num cobertor. Mas Adrian ainda não tinha voltado. Perto da meia-noite, Helena não conseguia dormir. Parada diante da geladeira aberta, a luz branca iluminava seu rosto cansado. Ela nunca fora boa cozinheira, mas sabia que alguém trabalhando 18 horas precisava de uma refeição quente. Cozinhou silenciosamente uma simples massa com molho de carne. O aroma de alho dourado preencheu a cozinha silenciosa como um abraço tímido. O hospital ficava perto. Ela caminhou pelos corredores escuros, passando por silhuetas da equipe do turno da noite. Ao abrir a porta da sala dos médicos, Helena quase deixou a marmita cair. Adrian estava dormindo no pequeno sofá. Ou melhor, desabado, de puro cansaço. A cabeça caída de lado, o cabelo negro bagunçado caindo sobre a testa, o jaleco branco meio aberto no colarinho, revelando a camiseta cinza por baixo. Uma mão segurava um lápis frouxamente, a outra repousava sobre uma pilha de prontuários que já escorregavam de seu colo. Dormindo, ele parecia tão jovem, sem o olhar afiado, sem a postura rígida, sem a armadura do médico brilhante que parecia carregar o mundo nos ombros. Apenas um homem, exausto demais para esconder a própria solidão. Helena ficou parada ali por longos segundos. Sentia algo estranho no peito, algo entre pena, ternura e uma proximidade que a surpreendia, acendendo-se como uma pequena chama no escuro. Com extremo cuidado, colocou a massa sobre a mesa, tão suave que nenhum som se fez. Depois, pegou um cobertor fino do encosto do sofá e o ajeitou sobre os ombros dele. Quando seus dedos tocaram a borda do tecido, Adrian se mexeu. Meio adormecido, franziu o senho como quem luta contra o sono por hábito. Adrian, ela sussurrou. Os olhos cinzentos se abriram devagar, pesados, cada piscada parecendo doer. Ele olhou em volta, confuso, como se não soubesse em que mundo estava, até que seu olhar encontrou o dela. E ali, no fundo, brilhou uma pergunta silenciosa. O que você está fazendo aqui? A voz dele saiu rouca, tão rouca que Helena quase quis preparar um chá na hora. Eu trouxe comida para você, disse ela em voz baixa. Você não jantou, né? Adrian olhou para a pasta, depois para Helena. Um lampejo de emoção cruzou seu rosto, tão sutil que quase não existiu, mas suficiente para fazer o coração dela falhar por um instante. Obrigado. Ele disse de forma simples, mas o jeito como disse tornou a palavra mais pesada do que qualquer discurso longo. Você deveria ir para casa e dormir, murmurou Helena. O corpo humano não foi feito para sobreviver a uma rotina dessas. Pela primeira vez, Adrian sorriu. Um sorriso real. Breve, quase imperceptível, mas real. Vou avisar quando tiver tempo livre, disse ele. Você pode falar isso para qualquer pessoa, Helena retrucou, mas não para alguém que está cozinhando massa para você à meia-noite. Adrian soltou um suspiro. O sorriso desapareceu. Mas seus olhos já não estavam tão vazios quanto quando ela o encontrou dormindo. Helena, eu não sei viver normalmente. Eu só sei trabalhar. Eu sei. A voz dela era suave, sem julgamento. Mas você pode aprender. Todo mundo pode. Adrian a encarou como se ninguém tivesse dito aquilo a ele antes. Helena virou-se para ir embora, mas quando sua mão tocou a maçaneta, ela olhou de volta, sem pensar, apenas sentindo. Adrian, sussurrou, você não é uma máquina. Ele inclinou a cabeça intrigado. O que te faz pensar isso? Máquinas não adormecem, respondeu ela, e não precisam que alguém leve massa quente para elas. A porta se fechou suavemente atrás dela. Adrian Wolfe permaneceu sentado, exausto, desgastado, mas com algo novo acendendo em seus olhos cinzentos, uma faísca, uma pequena chama. Um calor raro, perigoso até. Helena não viu, mas ele viu. E naquele instante, mesmo que nenhum dos dois percebesse, tudo começou a mudar. O vento frio de Seattle batia contra as janelas altas do prédio, como uma trilha sonora infinita.
No 52º andar, Helena estava encolhida no canto do sofá, perto da janela. Um cobertor fino envolvia seus ombros enquanto ela observava a cidade mergulhar na noite. As janelas acesas dos prédios lá embaixo pareciam lanternas espalhadas pelo chão, belas, mas de um jeito que apertava o peito com solidão. Um bip suave ecoou na porta eletrônica, seguido pelo deslizar quase silencioso do mecanismo. Adrian tinha chegado. Ele entrou sem cumprimentos, sem o peso dramático que algumas pessoas carregam após um dia longo. Apenas respirou fundo, uma respiração densa, pesada, como se todo o turno, pacientes e laudos, tivessem se acumulado sobre seus ombros. Helena virou-se um pouco. O jaleco branco dele estava amassado. O primeiro botão da camisa social estava aberto. As mangas tinham marcas de antisséptico. E seus olhos cinzentos, normalmente afiados e frios, estavam tão cansados que pareciam apenas sombras. Ela se levantou devagar. — Você comeu? Perguntou com a mesma suavidade do cobertor que a envolvia. Adrian balançou a cabeça. — Não lembro. Uma frase que fez o coração de Helena oscilar entre pena e irritação carinhosa. Como alguém tão brilhante, capaz de salvar vidas, podia esquecer de cuidar da própria? Ela deixou a caneca de chocolate quente na mesa e se aproximou. — Você tem um pouquinho de tempo? Perguntou baixinho. — Aconteceu alguma coisa? Helena não pensou. Ela só sentiu que naquela noite ele precisava de algo. Não de trabalho, não de silêncio educado, mas de uma conversa, de um gesto simples, humano, como duas pessoas dividindo uma vida, e não um contrato. — Senta um pouco, disse ela com doçura. Vou esquentar o jantar para você. Adrian hesitou, como se a palavra jantar simplesmente não existisse no vocabulário dele. Mesmo assim, sentou-se, deixando o corpo cair no sofá com um movimento lento e exausto de quem já não tem forças para fingir que está bem. Quando Helena colocou o prato de massa quente sobre a mesa de centro e sentou-se à frente dele, nenhum dos dois falou por longos minutos, apenas o som suave da chuva batendo na janela e a respiração cansada de Adrian preenchiam o silêncio. Então, ele falou. Hoje tive um caso que me lembrou da minha avó. Helena ergueu o olhar. A avó, ele havia mencionado uma única vez, mas nunca com emoção. Ela já faleceu, né? Perguntou baixinho. Há 14 anos, respondeu Adrian, mantendo os olhos fixos na mesa. Mas tem coisas que nem 14 anos apagam. Sua mão se contraiu um pouco, como se segurasse uma memória que poderia se desfazer se ele relaxasse. Eleanor, minha avó, foi a pessoa que mais me entendeu, continuou ele. A voz era baixa, precisa. Numa família obcecada por conquistas, expectativas, reuniões, ela era a única que me deixava ser apenas um garoto. Helena ouviu enquanto ele pintava a imagem de uma mulher de cabelos prateados que lhe dava biscoitos esfarelados, que ria quando ele batia o skate na parede, que o abraçou longamente quando ele conseguiu entrar na residência de neurocirurgia. Mas então veio o Alzheimer, disse Adrian. Semana após semana, mês após mês, ela esqueceu meu nome, esqueceu meus pratos favoritos, esqueceu até o som da própria risada. Sua voz falhou, mesmo que ele tentasse mantê-la firme. Eu vi ela desaparecer na minha frente, até que um dia ela perguntou: Quem é você? Helena levou a mão ao peito, como se o coração tivesse sido espremido. Eu não consegui salvá-la, sussurrou Adrian. Então decidi salvar outras pessoas. Pensei, se eu não podia impedir a dor dela, talvez pudesse impedir a de alguém. Adrian, murmurou Helena, você fez mais que isso. Ele não respondeu, mas pela primeira vez seus olhos cinzentos não estavam frios. Depois que a massa já tinha esfriado metade, Adrian voltou a falar. Helena, eu já amei alguém. Ela piscou, sentindo o coração tropeçar por motivos que não compreendia totalmente. Na residência? Perguntou. Ele assentiu. Ficamos juntos por 2 anos, mas ela disse que eu só amava meu trabalho, que eu não sabia dar nada, que eu não precisava de ninguém.
Nem sabia amar ninguém além dos meus pacientes. Uma onda de indignação queimou dentro de Helena. Não era ciúme. Era a consciência de que alguém tinha feito aquele corte profundo nele, e ele ainda o carregava. Ela estava errada, disse Helena firme. Talvez, murmurou Adrian, dando um meio sorriso triste. Mas depois disso, achei que talvez eu não tenha sido feito para ter alguém ao meu lado. Não é que você não foi feito para isso, respondeu Helena, a voz suave como um cobertor quente. Você só confiou na pessoa errada. Adrian a olhou como se as palavras dela tivessem destrancado uma porta que ele nem sabia que mantinha trancada há anos. A história dele então fluiu como um rio, encontrando finalmente seu caminho. E pouco a pouco ele começou a perguntar sobre ela. Perguntou da mãe, da infância num trailer onde o vento assobiava pelas paredes, dos sonhos que ela precisou guardar para dar espaço às contas, do primeiro emprego aos 14 anos, atrás de um balcão de sorvete, com as mãos congeladas pela máquina. Helena riu enquanto contava. Naquele tempo, eu achava que, se pobreza fosse um esporte, eu provavelmente ganharia uma medalha. Adrian riu também, não alto, mas de verdade. Um som mais raro que sol em Seattle em pleno julho. Você é forte, disse Adrian. Não. Helena sacudiu a cabeça. Sou forte porque não tive escolha. As pessoas mais fortes geralmente são aquelas que precisaram ser fortes para sobreviver. Ele a olhou como se visse algo que nunca tinha realmente observado antes, como se ela não fosse apenas a mulher que vivia com ele sob contrato. A conversa terminou pouco antes da punhora da manhã. Helena pegou as 2 xícaras e se levantou. Boa noite, Adrian. Espere, ele disse suavemente. Helena se virou. Ele estava sob a luz dourada e suave da sala, o cabelo caindo sobre a testa, a camisa amassada de um jeito que o fazia parecer menos frio, menos distante. O que foi? Perguntou ela. Adrian abriu a boca, mas parou. Exalou devagar, como se estivesse liberando um segredo pesado. Helena, disse baixinho, você deixa esta casa menos fria. Helena congelou. A frase mal passava de um suspiro, mas atravessou o muro que ela se esforçava tanto para manter entre eles. Não era flerte, nem afeto explícito. Eram as primeiras palavras que conseguiam escapar da armadura que ele vestia há anos. Obrigada, sussurrou Helena. A voz dela era tão suave que quase desapareceu. Adrian baixou os olhos, como se temesse que alguém visse a emoção que ele havia deixado escapar. Boa noite, Helena. Boa noite para você também. Ela se retirou para o quarto, a mão tremendo ao fechar a porta. O quarto estava escuro, mas seu coração brilhava, batendo tão rápido que a assustava. Porque naquele exato momento, Helena soube. Ela estava começando a quebrar as garras mais perigosas do contrato, e na armadura espessa de Adrian Wolfe, uma pequena fissura havia aparecido, e estava se espalhando. A manhã de Natal em Seattle sempre tinha uma luz prateada e pálida que Helena nunca vira em outro lugar, como se o mundo tivesse sido envolto em um gigantesco papel de presente, cuidadosamente colocado sob as montanhas. Neste ano, pela primeira vez em sua vida, ela caminharia para um Natal que não seria passado numa pequena casa, com o vento assobiando pelas frestas, mas dentro da antiga mansão da família Wolfe, sentada à beira de um lago imóvel como vidro. E isso, por si só, fazia-a querer se virar e correr. O SUV preto avançava lentamente por uma estrada coberta de neve. As fileiras de pinheiros altos projetavam sombras longas, como pilares conduzindo a um mundo de luxo, mas também de frieza. A mansão surgiu através da névoa, grandiosa, antiga, digna, carregando uma beleza ao mesmo tempo deslumbrante e intimidadora. Respire fundo, disse Adrian suavemente, os olhos ainda na estrada. Estou respirando bem, respondeu Helena. Conte de 5 a 1 na sua cabeça, ele disse. Minha mãe tende a ter esse efeito nas pessoas. Parece que está me levando para uma entrevista e não para uma festa de Natal, disse ela. Eu costumava me sentir assim também, admitiu Adrian. A frase, dita com uma suavidade que Jenny nunca havia percebido nele,
pegou Helena de surpresa. Talvez fosse um daqueles pequenos momentos que provavam que ele tinha ternura, apenas raramente mostrada. Margaret Wolfe estava à porta, vestindo um cardigan de cachemira marfim, com o olhar afiado como uma lâmina. Tinha a beleza poderosa de alguém acostumado a viver nos andares mais altos da sociedade. Cabelos prateados presos com perfeição, traços elegantes e uma voz suave que deixava qualquer um ligeiramente inquieto. Helena tocou levemente a mão dela, um gesto mais polido que caloroso. Finalmente posso conhecê-la. Fico muito feliz em estar aqui, Sra. Wolfe, respondeu Helena, tentando manter a voz firme. Os olhos de Margaret deslizaram da cabeça aos pés de Helena, observando o vestido marrom de tricô suave, que Adrian havia dito combinar com o lago de inverno, e as botas quentes, mas simples, sem grife. Um flash de avaliação passou por seu olhar, não rude, mas afiado o suficiente para Helena sentir na pele. "Onde você disse que trabalha?" perguntou Margaret, conduzindo-as pelo grande hall da mansão. "Trabalho no café no andar térreo do Hospital Aurora Ridge." Ah, apenas uma sílaba, mas carregada de mais significado que um parágrafo inteiro. Um trabalho muito interessante. Helena sorriu, embora algo dentro dela se apertasse. "Eu gosto", disse. "E sua família?" Margaret continuou, servindo chá como se conduzisse uma pesquisa demográfica. "Minha mãe é minha única família. Perdi meu pai quando tinha 8 anos." Margaret fez uma pausa, não de simpatia, mas de anotação silenciosa. "Sua educação?" "Frequentei uma faculdade comunitária por um tempo, mas tive que largar para trabalhar. Quero voltar algum dia." Margaret assentiu. Seus olhos cinza pálidos eram impossíveis de ler. "Vejo um caminho bastante não convencional." Adrian interrompeu bruscamente. "Mãe, nada disso é relevante hoje." Os lábios de Margaret curvaram-se levemente. "Claro. Só quero entender melhor a esposa do meu filho." Helena sentiu a mão de Adrian roçar levemente suas costas, um pedido de desculpa silencioso. Naquela noite, a enorme sala de jantar brilhava com velas brancas e guirlandas de pinheiro. A família Wolfe estava reunida à longa mesa com acabamento dourado. Margaret, os avós, Laia, a única que defendia Helena sempre que o olhar da mãe se tornava afiado, e Adrian, sentado ao lado dela, mas perto o suficiente para que seu coração não se controlasse. Eles precisavam agir. Ela sabia disso. Ele sabia disso. Mas cada vez que Adrian tocava o encosto da sua cadeira, servia sua água ou roçava os dedos sob a mesa, aqueles momentos pareciam tão reais que faziam Helena duvidar de si mesma. Ela está apenas atuando ou está começando a acreditar no papel que desempenha? Margaret observava-os como uma câmera, analisando cada frame. "Helena", perguntou erguendo a taça de vinho tinto, "o que você mais gosta em Adrian?" Helena quase engasgou, mas Adrian apertou sua mão sob a mesa. Um sinal. Ela respirou fundo e sorriu. Ele ouve. Não importa o quão ocupado esteja, ele ainda pergunta como foi meu dia. Isso é raro. Margaret ergueu uma sobrancelha, enquanto Laia reprimiu uma risada, claramente apreciando o momento romântico. Adrian olhava para Helena enquanto ela falava, com um olhar que não podia sustentar por muito tempo, temendo que seu coração escapasse e caísse no chão. Mais tarde, naquela noite, o problema surgiu. "Desculpe, Helena", disse Laia, inclinando a cabeça em desculpa. "A casa está cheia nesta temporada." "Estamos sem quartos", Helena piscou. "Então, onde vou dormir?" "Com Adrian", Laia respondeu casualmente. "Compartilhem a cama. Você do lado esquerdo, ele do direito. E entre vocês dois, uma fileira de travesseiros", cortou Adrian, sério. Helena engoliu. É claro. O quarto que receberam era grande o suficiente para abrigar seu antigo apartamento. Cama king size com cobertores de veludo vermelho profundo, abajures dourados suaves e uma janela com vista para o lago, prateado sob a luz da lua. Eles ficaram em lados opostos da cama, como dois soldados dividindo o território. "Não vou te tocar", disse Adrian primeiro, tenso. "Você fala isso como se eu tivesse medo."
Deveria ter. Helena deixou escapar uma risadinha. Boa noite, Adrien. Eles se deitaram, uma fileira de travesseiros entre eles, mas Helena ainda podia sentir sua respiração no escuro. Quente e mais próxima do que esperava. Está dormindo? A voz de Adrien flutuou pelo quarto escuro, baixa, cansada, mas estranhamente suave. Ainda não, respondeu Helena. Ele ficou em silêncio por um momento, um silêncio tão profundo que Helena conseguia ouvir os próprios batimentos do coração. Minha avó me trouxe a este lago pela primeira vez quando eu tinha 6 anos, disse Adrien. Nevava tanto que todos diziam que não deveríamos ir. Mas ela dizia que algumas memórias só podem ser feitas em uma estação específica. Helena se virou levemente em direção a ele, embora não conseguisse vê-lo claramente. Eu estava com medo do gelo, com medo de cair. Ela segurava minha mão, me guiava passo a passo como se estivesse dizendo que, se alguém está por perto, cair não é o fim do mundo. Sua voz suavizou. Eu queria poder voltar aquele dia. Foi a última vez que me lembro dela rindo assim. Helena não sabia por que os olhos ardiam. No escuro, Adrien não estava frio. Ele doía. Doía tão profundamente que precisava da frieza para sobreviver. Obrigada por me contar. Helena sussurrou. Adrien soltou um leve suspiro, como um reconhecimento, como se estivesse permitindo que ela desse um pequeno passo além de sua armadura. Helena puxou o cobertor até o peito, encarando a escuridão fina sobre o lago. Seu primeiro Natal com a família Wolff não tinha neve brilhante, música suave ou momentos perfeitos de filme. Mas naquele quarto escuro e luxuoso, com a dor sem defesa de Adrien pairando silenciosa entre eles, ela sentiu que estava vendo seu verdadeiro eu pela primeira vez. E aquilo de um jeito belo e perigosamente frágil. Fez seu coração tremer. Na manhã seguinte ao Natal, sempre havia um tipo de silêncio vago. A propriedade Wolff, à beira do lago, estava envolta em uma névoa suave. Tudo tão quieto que Helena podia ouvir o leve estalo do telhado da varanda quando o sol tocava a fina camada de geada. Ela dobrava cachecóis quando Margaret Wolff apareceu no final do corredor. Não com o clique seco de saltos ou uma chamada alta, mas com uma presença cortante que fazia o ar cair alguns graus de frio. Helena, siga-me, disse sem raiva, sem irritação, mas fria o suficiente para gelar a sala inteira. Helena a seguiu pelo longo corredor revestido de madeira, passando por quadros antigos que ela não ousava olhar por muito tempo, como se julgassem cada passo que dava. O escritório particular de Margaret ficava no final do corredor, um espaço grandioso e imponente, onde madeira ébano, cristais e luz dourada quente se combinavam em algo elegante, mas implacável. Margaret sentou-se atrás da mesa sem convidar Helena para se sentar. Seu olhar era tão frio que Helena imediatamente endireitou-se, mãos se apertando instintivamente. Precisamos ter uma conversa honesta, começou Margaret, a voz suave, mas afiada como um bisturi recém-afiado. Helena assentiu. Sim, senhora. Você é uma menina doce, disse Margaret, polida, humilde, mas essas qualidades não a tornam adequada para a vida de Adrien. Ela apoiou levemente a mão na mesa, como se falasse sobre o clima, mas cada palavra atingia Helena como pedra. Não julgo seu passado, continuou sem tirar os olhos dela. O que me preocupa são as consequências de você estar perto dele. Você destruirá o que Adrien construiu. Você o afastará do caminho que ele deve seguir. Margaret abriu uma gaveta, retirou um talão de cheques de couro preto macio e escreveu algumas linhas com uma caligrafia tão elegante que era difícil acreditar que pertencia a alguém que acabara de cravar uma faca no coração de outra pessoa. Ela rasgou o cheque e o colocou sobre a mesa. O valor era inconfundível. 300.000. Elelanena sentiu a sala inteira pesar. Aquele número poderia quitar todas as suas dívidas, garantir o futuro da mãe, resgatar cada sonho que ela havia dobrado e guardado numa gaveta anos atrás. Era uma rota de fuga, mas não uma feita para um coração. Esta é a melhor oportunidade que você terá na vida, disse Margaret lentamente,
Pegue, vá embora. Deixe Adrian. Sem problemas, sem barulho, sem deixar rastros. Elelanena encarou o cheque. 1 segundo. 2. 3. Margaret Wolfe achou que Helena estava vacilando. Talvez acreditasse que uma garota que fazia café e trabalhava no turno da noite veria 300.000 dólares como um universo inteiro. Mas Helena não se curvou para pegar aquele pedaço de papel. Ela o levantou delicadamente entre 2 dedos, olhou o número uma última vez e o colocou de volta sobre a mesa, leve, mas firme, como se estivesse fechando uma porta. Eu não vendo meus sentimentos, disse Helena. Sua voz não tremeu. Não do jeito que temia, não alto, não desafiador, apenas verdadeiro. Margaret recuou ligeiramente, o olhar congelando mais um pouco. Não seja ingênua, Helena. Não sou ingênua, senhora, respondeu Helena. Sei quem eu sou. Sei o que quero e não vou deixar Adrian por causa do dinheiro de ninguém. Margaret parecia pronta para dizer algo mais, mas Elelanena inclinou a cabeça, fechou a porta atrás de si e caminhou pelo corredor antes que o estômago desabasse completamente. Ela se moveu rápido até encontrar o banheiro no fim do corredor, entrou, trancou a porta e encostou-se na parede fria de azulejos. Tudo que ela havia mantido firme momentos antes desmoronou de uma vez. A garganta apertou, a respiração falhou. Ela cobriu o rosto com as mãos e as lágrimas vieram sem aviso. Chorou como não chorava há anos. Pela humilhação de ser tratada como interesseira, pela dor de ter que provar seu valor em um mundo que não queria que ela estivesse nele, pelo cansaço de desempenhar o papel de esposa perfeita quando seu coração não sabia aonde pertencia. Mas quando as lágrimas chegaram aos pulsos, Elelanena percebeu algo que doía mais do que qualquer coisa que Margaret tivesse dito. Margaret poderia vê-la como problema, mas não estava errada sobre a parte mais importante. Elelanena não estava mais indiferente, mesmo que não devesse estar, mesmo que o contrato fosse claro, mesmo que a lógica lhe dissesse para parar. No silêncio negro do banheiro branco, Elelanena pressionou uma mão trêmula contra o peito, onde o coração batia tão forte que ela sentia nos ossos. E pela primeira vez, sussurrou a verdade só para si mesma. Estou apaixonada por ele. Ela amava Adrian Wolfe. Amava a forma como ele escondia a dor atrás da frieza de pedra. Amava o sofrimento silencioso em seus olhos. Amava o homem mais complicado e solitário que já conhecera. E naquele momento, em um banheiro grande demais para uma vida como a dela, Helena entendeu uma coisa. Nada dali em diante seria simples novamente. Helena saiu do banheiro com os olhos ainda um pouco úmidos, embora tivesse secado completamente antes de abrir a porta. Não queria que ninguém visse aquela vulnerabilidade, e muito menos Adrian. Ela disse a si mesma que podia se misturar de volta à família, encontrar Laia e fingir que tudo estava normal até sair da mansão na manhã seguinte. Mas quando entrou no corredor, Adrian estava lá, sem casaco, sem sorriso educado, apenas uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Preocupação misturada com raiva, como se ele tivesse corrido por metade da mansão procurando por ela, e apenas vê-la ali, inteira, permitisse que respirasse novamente. Ela... A voz dele caiu mais grave que o habitual. O que minha mãe te disse? Ela respirou suavemente. Não é nada. Não importa, Helena. Ele deu um passo à frente, os olhos cinza se tornando afiados como aço molhado sob a chuva. Eu te vi correr. Você não queria me olhar. Você se escondeu. Não me diga que nada aconteceu. Ela se virou, mas Adrian tocou seu braço levemente. Ainda assim, era suficiente para impedi-la de passar por ele, como uma força invisível que não podia quebrar. O que ela fez? Repetiu, a voz agora sem controle. Helena fechou os olhos. Não queria dizer. Não queria que ele e a mãe se tornassem inimigos por sua causa. Mas Adrian Wolfe era inteligente demais para deixar algo escondido por muito tempo. Ela me deu um cheque. Sua voz era tão baixa que só ele pôde ouvir. Para me fazer deixar você. Adrian congelou, sem movimento, sem respirar. Então, de repente, falou. Cada palavra arrancada como se lhe causasse dor. Não permitirei isso.
Adrian. Helena o interrompeu, erguendo o olhar para encontrá-lo. Não é sua culpa. Sou eu quem precisa enfrentar isso. Os olhos dele suavizaram apenas por um segundo. Você chorou por causa dela? Ela quis responder, mas o que se alojava em sua garganta não era a dor do insulto de Margaret. Era outra coisa. Algo que tinha medo de admitir. Algo que ela segurara em todas as conversas tarde da noite com ele, em todos os momentos em que o observava adormecer exausto, em cada vez que ele, acidentalmente, deixava ver o coração marcado que carregava. Helena recuou até que seus ombros encostassem na parede de madeira. Sentiu-se como se estivesse à beira de um penhasco, com apenas um caminho à frente. A verdade, sussurrou. Eu quebrei a regra. Adrian paralisou. Que regra? O termo mais importante do contrato. A respiração dela tremia, não por causa do frio, mas pelo medo de que ele se afastasse ao ouvir. Eu te amo. Um silêncio caiu entre eles, denso, explosivo, mas sem som. Adrian olhou para ela, não como o neurologista genial, não como o homem disciplinado que controlava tudo em sua vida com mais rigor que um soldado, mas como alguém completamente vulnerável. Helena, disse, seu nome como se tivesse se tornado uma oração. Ela apertou as mãos contra o peito, forçando-se a completar o que guardara por tanto tempo. Eu sei que não devo. Sei que é errado para você. Errado para o contrato, mas tentei parar e não consigo mais. Eu te amo, Adrian. Ela não terminou. Ele avançou, segurando seus ombros como se precisasse de prova de que ela era real. Não peça desculpas, explodiu Adrian, a voz tensa. Por favor, não. Você... murmurou ele, inclinando-se até que a testa quase tocasse a dela, a respiração quente no corredor frio. Eu te quero. Os olhos dela se arregalaram. E eu tenho mais medo disso do que de qualquer cirurgia que já fiz na vida. O coração de Elelanena batia tão forte que ela não sabia se o som vinha do seu peito ou do dele. Adrian, sempre calmo, sempre controlado, sempre erguendo muros mais altos que as janelas do penthouse, estava confessando algo que ela nunca ousara esperar. Eu não quero amar ninguém novamente, disse Adrian, a voz suave, mas ferida. Perdi demais. Sei que o amor pode tirar o que ainda tenho. Ele levantou a mão trêmula e tocou sua bochecha. Mas com você, eu não consigo parar. Helena não conseguia respirar. Não sabia quem alcançou quem primeiro. Só sabia que no instante em que Adrian abaixou a cabeça e seus lábios se encontraram, tudo se despedaçou. O primeiro beijo deles não foi suave. Era uma tempestade rompendo depois de silêncio demais. Era todas as noites em que ele a observava de longe. Cada momento em que ela fingia não olhar para ele por tempo demais, cada pedaço de dor e solidão enterrado em ambos. E a verdade crua que ambos temiam. Eles pertenciam um ao outro. Adrian a puxou para seu peito, o beijo feroz o suficiente para que Helena agarrasse sua camisa, temendo que suas pernas não a sustentassem. O calor dele preencheu cada vazio dentro dela. Vazios que ela pensava que nada jamais alcançaria depois de uma vida inteira de golpes inesperados. Quando finalmente se afastou apenas para respirar, a testa dele permaneceu pressionada à dela, a voz dele uma confissão esculpida na parte mais profunda de si. Helena, você me faz querer uma vida diferente. Ela engasgou com a respiração. Adrian, e se te amar significa quebrar a regra? Ele sussurrou. Então não me importo mais com a regra. Lá fora, no corredor, a neve começou a cair. Flocos suaves batendo nas janelas da mansão Wolf, testemunhas silenciosas daquele momento. Mas dentro do quarto, entre duas pessoas que haviam construído muros em torno de si por tempo demais, algo desmoronou, abrindo uma porta que nunca poderiam fechar novamente. Naquela noite, a parede entre eles caiu completamente. Na manhã seguinte, Seattle estava lavada em seu tom familiar de prata e cinza, e Helena ainda podia sentir o calor do beijo da noite anterior em seus lábios. Algo dentro dela havia se aberto, como se finalmente tivesse encontrado uma direção depois de tantos dias tentando negar. Adrian não apenas a havia beijado,
Ele havia deixado que ela visse uma parte de si que escondia do mundo. Ele a queria, temia-a, a escolheu. Isso por si só era suficiente para Helena acordar com o coração leve como uma pétala. Ela encontrou Laia na cozinha por volta do meio-dia, justamente quando a casa silenciava com a partida dos convidados. Laia estava fazendo chá, cabelo preso, rosto brilhante como sempre. Mas ao ver Helena, inclinou a cabeça e sorriu com expressão travessa e conhecedora. Nossa futura cunhada parece muito diferente de ontem à noite. Ah, cala a boca, murmurou Helena corando. O que você quer? Ah, muitas coisas, disse Laia, rasgando um sachê de açúcar. Preciso te perguntar algo. Ontem à noite meu irmão parecia que estava em frente à lareira sem camisa. Aconteceu alguma coisa, não foi? Helena mordeu o lábio, incapaz de soltar uma palavra. Laia riu. Não precisa dizer nada. Posso perceber que Adrien nunca olhou para ninguém assim. Helena estava prestes a mudar de assunto, mas Laia de repente se inclinou, como se lembrasse de algo. Ah, a propósito, pode esquecer a questão do testamento. Helena congelou. O que quer dizer? Bem, as garras no testamento. Laia deu de ombros. Não existe tal coisa como não se apaixonar. Não sei quem te contou isso, mas o testamento do meu avô é simples. Adrien só precisa se casar antes dos 35 anos e permanecer casado por pelo menos 5 anos. Só isso. 5 anos. Helena sentiu o chão inclinar levemente sob seus pés. Você quer dizer que, se ele se divorciar antes de 5 anos, perde o controle da fundação? Laia disse casualmente, tomando um gole de chá. Então, claro, Adrien tem medo do amor. Sabe como é? Amor não dá garantias. Quem arriscaria a carreira, a vida inteira, em um sentimento que não se pode controlar? Helena ouviu cada palavra, mas seu coração sentiu-se apertado. A cláusula, você não pode me amar, não estava no contrato, não estava no testamento. Não era uma regra que alguém impusera a ele. Era o medo de Adrien, o medo de ser deixado para trás novamente, o medo de perder tudo porque alguém se afastou, o medo de amar alguém tão profundamente que ele próprio se perderia caso essa pessoa desaparecesse. Helena segurou a borda do balcão para não tremer. Naquele instante, tudo ficou dolorosamente claro. Adrien não era cruel. Não era insensível. Não estava tentando prendê-la com regras. Ele era um homem que já amou e foi ferido até a raiz, tanto que ergueu um muro alto o suficiente para manter o mundo fora, inclusive ele mesmo. Ela deixou a mansão meia hora depois, chamando um Uber direto para o Aurora Ridge Hospital, sem hesitação, sem dúvidas. Pela primeira vez em anos, seu coração, e não o medo, guiava seus passos. A capela do hospital ficava entre 2 blocos de especialidades, com um pequeno jardim ao redor, teto em cúpula de vidro, filas de bancos de madeira simples e luz suave da tarde atravessando as janelas altas em longas faixas sobre o chão. Helena entrou e viu Adrien imediatamente. Ele estava sozinho em frente à parede de vidro, sem o jaleco branco, braços cruzados, postura tensa como um fio esticado. Quando se virou ao ouvir seus passos, ela viu, preocupação crua, desprotegida. Helena, ele avançou um passo. Você foi embora sem avisar. Está bem? O que minha mãe disse para você esta manhã? Não é sobre sua mãe, Helena disse, a voz trêmula. É sobre você. Adrien desacelerou. A preocupação em seus olhos mudou para algo mais profundo, como se sentisse uma tempestade se formando na sala. Helena, ele disse suavemente, você está tremendo. Porque eu sei, ela sussurrou, as verdadeiras garras do testamento. Adrien parou de se mover. Não piscou. Não respirou fundo. Apenas ficou imóvel, como se alguém o tivesse transformado em pedra. Não era sobre amor, Helena continuou. Não era sobre mim. Não era sobre nenhuma regra à qual você está ligado. Ele fechou os olhos por um instante. Foi a primeira vez que Helena viu Adrien Wolfe com medo. Você escreveu isso sozinho.
Helena disse gentilmente. A regra de não amar, porque se você ama alguém, essa pessoa pode te deixar. Você pode perder tudo. Pode se machucar do mesmo jeito de novo. Helena, Adrian, a voz dela quebrou. Você não é frio. Você está machucado. Ele abriu os olhos, e o cinza deles estava tão profundo que ela quis abraçá-lo imediatamente. Helena. Ele se aproximou meio passo, depois parou, como se tocá-la pudesse fazer tudo desmoronar. Suas mãos tremiam pela primeira vez. Em todos os momentos, ela o tinha visto forte, firme, inabalável. Esta era a única vez que sua armadura se abriu. Ela ergueu o queixo e falou com tudo que ainda restava em seu coração. Não vou a lugar nenhum. Adrian puxou uma respiração trêmula, como um homem que se afoga ressurgindo. Helena, ele sussurrou, eu não sei como te manter sem me perder. Você não precisa manter nada, ela disse, avançando até que seus peitos se encostassem. Apenas me deixe ficar. Algo dentro de Adrian se apagou e brilhou ao mesmo tempo. Ele levantou a mão, mas parou no meio do caminho, tremendo levemente. Helena pegou sua mão e colocou sobre o próprio coração. Estou aqui, Adrian, e se algum dia eu partir, não será por causa do testamento, do dinheiro ou do medo. Será somente porque você não me quis. Os olhos dele se abriram, e o tremor deles se tornou a resposta. Eu te quero. A voz dele se quebrou, tanto que ele não sabia o que fazer com aquilo. Helena sorriu através das lágrimas. Então eu não vou a lugar nenhum. A capela caiu em silêncio. O coração dele batia forte contra a palma da mão dela, como um voto silencioso, e Helena sabia que o beijo já tinha abalado o muro entre eles. Mas foi naquele momento, sob a pequena cúpula de vidro banhada pela luz da tarde, que o muro realmente desmoronou. Adrian trouxe Helena de volta a Seattle depois que a noite havia se instalado por completo. Uma fina camada de neve cobria as calçadas e os postes refletiam nela como milhares de pequenos espelhos. Ela pensou que retornariam ao penthouse, tentando recuperar algum senso de paz depois de um longo dia. Mas quando o carro entrou na estrada que levava à mansão Wolf, Helena entendeu imediatamente. Ele não deixaria isso se dissipar silenciosamente. Adrian, você não precisa fazer isso. Ela sussurrou. Ele não olhou para ela, mas a mão se apertou no câmbio. Há coisas que preciso dizer pessoalmente. Não vou deixar você enfrentar isso sozinha de novo. Margaret estava na sala, sentada à beira da lareira, com a expressão composta de quem acredita profundamente estar certa. Mas quando Adrian abriu a porta e entrou direto, Helena viu os ombros dela recuarem, como se nunca tivesse visto o filho carregar uma tempestade assim. Mãe, Adrian disse, sem rodeios, sem formalidades educadas. Eu sei o que você fez. Margaret apoiou a taça de vinho. Eu só queria protegê-lo. Não. Ele a cortou, com a voz afiada o suficiente para fazer o ambiente parecer menor. Você humilhou a Helena. Tratou-a como se fosse algo que pudesse ser comprado. Isso não é proteção. Isso é machucar a pessoa de quem eu preciso. Helena ficou atrás dele, sentindo o coração apertar ao observar a tensão nos ombros dele. Ele não estava com raiva de forma explosiva. Ele estava com raiva como alguém que suportou por tempo demais e finalmente escolheu reagir. Margaret respirou fundo. Adrian, você não entende. Você já perdeu tanto. Se escolher errado de novo, desta vez, não estarei errada. Ele deu um passo à frente, e seus olhos cinzentos se transformaram em aço. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Mãe, eu a amo. O ambiente ficou parado, como se todo o ar tivesse sido sugado. Helena sentiu seu coração parar por um instante. Margaret encarou o filho como se ele tivesse acabado de dizer algo impossível. Adrian, eu a amo, ele repetiu. Mais calmo agora, mas não menos firme. E se você tentar nos separar de novo, me perderá no sentido mais literal. Helena respirou suavemente, de forma irregular, não por medo, mas porque nunca tinha visto Adrian ao mesmo tempo frágil e inquebrável.
Ele parecia um homem lutando não apenas contra a mãe, mas contra todas as feridas antigas que ainda seguravam seu coração. Margaret olhou para Helena, olhou de verdade, pela primeira vez, sem desprezo, mas com confusão genuína. Meu filho, sussurrou, você nunca disse isso sobre ninguém. Porque eu nunca amei alguém o suficiente para temer perder tudo, Adrian disse. Então ele se voltou para Helena, e seus olhos suavizaram de uma forma que fez o peito dela fraquejar. Mas agora eu amo. Helena mal teve tempo de reagir antes que ele alcançasse sua mão, entrelaçando os dedos nos dela, uma declaração mais alta do que qualquer discurso. E eu não vou deixar ninguém machucá-la, nem mesmo você. Margaret não disse mais nada. O ambiente caiu em um silêncio pesado. Helena viu os ombros da mulher se curvarem levemente, como se tivesse acabado de perder uma batalha contra algo que nunca poderia controlar. O coração do filho. Adrian apertou a mão de Helena suavemente, mas com absoluta certeza. Helena entendeu que aquela era a primeira vez que ele havia lutado por ela de verdade, e que seu coração já havia escolhido de forma tão clara que nunca poderia mentir. Seattle, nas primeiras horas da manhã, sempre carregava uma estranha suavidade, como se a cidade hesitasse entre a noite e o dia. A chuva grudava nas janelas como uma fina camada de névoa, e o cheiro de café vindo do café no andar térreo do hospital se espalhava pelo ar. Helena chegou exatamente às 7h, os passos levemente trêmulos, sem saber por que Adrian a chamara em uma manhã tão fria de segunda-feira. Quando empurrou a porta, congelou. O café estava completamente vazio. Nenhum funcionário, nenhum cliente. O silêncio era tanto que ela podia ouvir a chuva lá fora. Apenas Adrian estava sentado na mesa do canto de sempre, os dedos levemente enrolados em torno de uma xícara de cappuccino fumegante, o olhar fixo em Helena, como se o tivesse esperado ali a vida inteira. Helena olhou ao redor, desconfiada. — Você alugou o café inteiro? Adrian levantou-se, ajustando a gola da camisa. Pedi que eles fizessem uma pausa de 30 minutos. — Para quê? — Para isto. Ele colocou a mão no bolso do casaco e retirou uma pequena caixa de veludo azul. Helena sentiu o coração despencar direto para o estômago. Não. De jeito nenhum. Não numa manhã chuvosa e úmida. Em seu café de sempre, com ele olhando para ela com olhos ao mesmo tempo ansiosos e insuportavelmente ternos. Adrian abriu a caixa. Um anel de ouro brilhou lá dentro, simples, elegante, com uma beleza que parecia feita para sua mão. Não o brilho chamativo dos ricos, mas o calor suave de uma promessa genuína. Helena, começou ele, a voz baixa e ligeiramente rouca, como se o coração tivesse corrido a noite inteira. Da primeira vez que você se casou comigo, foi por necessidade, porque as circunstâncias nos forçaram a ficar lado a lado. Ele fez uma pausa, um sorriso quase tímido levantando os lábios. Eu entendo isso. Helena engoliu em seco, as palmas das mãos ficando úmidas. Ela não ousou respirar alto demais, mas desta vez Adrian respirou fundo e seus olhos cinzentos a puxaram como um ímã. Desta vez, eu quero que você se case comigo por amor, por mim, por nós, sem contrato, sem condições, sem medo. Então, ele se ajoelhou ali mesmo, no café vazio. Você quer se casar comigo porque me ama? Helena não se lembrava se respondeu com palavras, lágrimas ou apenas um aceno trêmulo. Tudo o que sabia é que quando Adrian se levantou e a puxou para seus braços, tudo de pesado no mundo se dissolveu, sobrando apenas calor, batimentos cardíacos e o som da chuva lá fora como um aplauso delicado. 2 semanas depois, na pequena capela do hospital Aurora Ridge, eles celebraram a cerimônia de casamento de verdade. A luz quente atravessava os vitrais, espalhando manchas de arco-íris pelo véu fino de Helena. Ela não vestia um vestido de princesa, apenas um simples vestido branco e suave que refletia exatamente quem ela era. Gentil, mas resiliente. Adrian estava esperando no final do corredor, seu terno preto perfeitamente ajustado. Quando ela se aproximou, ele sorriu. Um sorriso raro e precioso de um homem que vivera atrás de paredes de ferro por anos. A mãe de Helena estava presente. Seus olhos estiveram vermelhos o tempo todo.
Laia irradiava alegria, mais brilhante do que as flores ao longo do corredor. Alguns colegas de Adrian vieram com cumprimentos sinceros, e então, quando a recepção começou, Margaret entrou. Sem anúncios, sem teatralidades, apenas uma entrada silenciosa, um toque no colar de pérolas e um longo olhar para Helena. Adrian apertou a mão de Helena, pronto para defendê-la caso sua mãe dissesse algo novamente. Mas Margaret apenas disse suavemente: "Bem-vinda à família." Helena não acreditou no que ouviu. E Adrian exalou tão claramente que ela conseguiu ouvir. Na hora dos votos, Adrian segurou as duas mãos de Helena, o polegar roçando sobre os nós dos dedos dela, um novo hábito que parecia ter adotado. "Você me ensinou que o amor não é fraqueza", disse ele, em uma voz profunda e sincera que apertou o coração dela. "É o que permanece quando tudo mais se quebra. E eu quero segurar isso com você." Quando seus lábios se tocaram, aplausos explodiram na pequena capela, como se o mundo inteiro sorrisse para aquele momento deles. Um ano depois, Helena encontrava alegria trabalhando na Wolf Community Clinic como coordenadora de suporte aos pacientes. O trabalho era leve, compassivo e parecia sua forma de retribuir as dificuldades que a moldaram. Ela ajudava pacientes a preencher formulários, conectava-os a programas de auxílio financeiro e todos adoravam sua sinceridade. O penthouse não tinha mais o vazio frio e gelado que antes parecia abraçar tudo. Helena havia levado calor a cada canto, luzes suaves penduradas na sala, estantes cheias de seus livros favoritos, um tapete macio perto do sofá, incontáveis fotos deles, sorrisos, fotos desajeitadas, dias de chuva, ramen tarde da noite porque as aulas de culinária de Adrian haviam dado terrivelmente errado. Adrian reduziu suas horas, nada de semanas de 70 horas, porque finalmente havia aprendido algo importante. A vida não se resumia ao hospital. Ele queria voltar para casa, para Helena. Em uma tarde chuvosa de Seattle, eles ficaram juntos na varanda. A cidade abaixo brilhava como água mexida, e Adrian envolveu o braço em sua cintura, puxando-a contra o peito. "Sabe", murmurou em seu cabelo, a voz misturando-se com a chuva, "eu costumava pensar que precisava de uma esposa falsa para proteger minha carreira." Ele apoiou o queixo em seu ombro e continuou: "Mas, na verdade, eu precisava de você para proteger meu coração." Helena se virou, sorrindo, e pressionou os lábios suavemente aos dele. Um beijo quente e delicado, como as luzes douradas dentro de casa. Sob a chuva de Seattle, com o brilho dos arranha-céus refletindo ao redor, eles não eram mais dois estranhos ligados por um contrato frio. Eram uma família, um verdadeiro lar construído com amor, com feridas antigas e com a escolha de estar juntos todos os dias. E Helena sabia que aquilo era apenas o começo.